Oi, eu sou a Mitch e a resenha de hoje é sobre 10 contos escolhidos de Eça de Queiroz. Eu recebi da editora José Olímpio essa coletânea de contos do Eça de Queiroz, que foi organizado pelo Mário Feijó. E eu vou começar essa resenha falando das características específicas do livro em si. A capa foi feita de um material reciclado, na verdade eu não sei que material é esse, mas eu gostei muito da ideia, é elegante e parece um papel reciclado, sabe? Ficou muito bonita. Aí a fonte do título é bem diferentona, assim, sabe? Essa de Queiroz, Contos Escolhidos, e tenho essa, assim, de cabeça pra cima e de cabeça pra baixo. Eu achei a capa bem bonitona. E por dentro, pasmem, é rosa choque. Olha isso. Tanto na frente quanto atrás. E o bom dessa edição é que tem orelha, né? Então dificulta um pouquinho mais amassar, assim, as bordinhas. Mas apesar de eu ter gostado bastante da capa, eu achei o cartão do papel meio mole, sabe? Poderia ser um pouquinho mais grosso. Porque, por exemplo, eu adoro colocar um livro dentro da bolsa para ir lendo nos engarrafamentos da vida, e esse daqui seria o tipo de livro que amassaria dentro da minha bolsa. Então isso é um aspecto não tão legal, mas em si a capa ficou... Eu gostei bastante da arte da capa. E por dentro o papel é amarelado, com uma diagramação bem boazinha, o que facilita a leitura. E eu tenho muito hábito de ler durante a noite antes de dormir, e eu não senti dificuldade de ler nem um pouquinho com essa diagramação e com esse papel amarelado. A leitura em si foi bem gostosa. Essa é a primeira edição, né? É recém-lançado esse livro. E como vocês podem ver aqui, são 10 contos selecionados. Eu não vou ficar falando de cada conto em si, senão, além de soltar alguns spoilers, seria um vídeo muito longo. Eu vou falar aqui apenas dos contos que mais chamaram minha atenção. O primeiro deles é A Singularidade de uma Rapariga Loira. E não levem a mal, porque rapariga em Portugal é uma moça. Pode até ser uma moça de família, então não tem aquela conotação pejorativa que tem aqui no Brasil. E apesar do título ser sobre uma moça loira, a moça em si não tem tanta voz assim no conto. O conto começa com o narrador e o protagonista se encontrando numa estalagem no Minho, que fica no norte de Portugal. E é muito engraçado que eles dividem o mesmo quarto e a princípio são completos desconhecidos, e o narrador vai tagarelando e fazendo perguntas, enquanto que o personagem principal é bem caladão, e isso instiga o narrador a continuar as suas perguntas e até que o personagem finalmente resolve falar. Eles estão lá tagarelando sobre moças, sobre raparigas, e aí o Macário, que é o protagonista, ele começa a falar da singularidade da rapariga loira que se mudou para frente da casa dele, cujo nome é Luísa. E apesar de ela ser uma mocinha pacata, normal, ela é singular, ela não é igual às outras. E ao longo do livro o narrador vai chamar o caráter da moça de tão loiro quanto o seu cabelo. E isso não é necessariamente um elogio. Na verdade, eu entendi como longe de ser um elogio, porque o caráter da moça é desbotado como o cabelo dela. Eu não gostei muito disso, mas ao longo do conto a gente vai entendendo. E o Macário, ele trabalha com o tio dele, que é um tio rico. Agora eu não lembro se o nome do tio é Francisco ou Frederico, porque eu sou do tipo de pessoa que esquece nome de personagens. E ele trabalha pro tio dele e a Luísa se muda pra frente da casa deles. E logo ele se apaixona, se encanta pela mocinha. E ele fala com o tio que ele tá apaixonado, que ele quer casar e o tio é contra o casamento. Conclusão, Macário se revolta, perde o emprego, né, que ele trabalhava pro tio, acaba indo para Cabo Verde para conseguir um emprego que vai pagar o dinheiro suficiente para ele poder voltar e casar com a Luísa. Aí ele volta de Cabo Verde com dinheiro e tal, mas ele acaba contraindo uma dívida. E o Macário é descrito como um cara muito honesto. Então ele tá endividado, ele vai pagar a dívida dele. E é isso que eu não gosto muito no conto, porque o personagem masculino é honesto, é trabalhador, e a personagem
é de caráter duvidoso, sabe? Mas esse também é o primeiro conto considerado realista do Eça de Queiroz, porque, em primeiro lugar, o narrador é confidente. Ele relata para o leitor as confidências que o próprio Macário fez a ele, o que faz com que às vezes a gente se confunda. Será que é uma ficção ou será que é um relato? Né? Porque parece uma história muito verdadeira. A gente passa acreditando que o narrador está dizendo como se fosse uma biografia. E segundo, porque o Eça de Queiroz mostra a podridão da sociedade, das pessoas interesseiras, dos casamentos arranjados, da sociedade mesquinha, do tio que não quer que ele case com uma mocinha, quer que ele tenha um bom casamento e tal. Então é um conto que dá uma certa raivinha, mas que faz muito sentido, principalmente sobre as características da sociedade da época. Outro conto que me chamou muita atenção nessa coletânea foi Civilização. E antes de eu começar a ler esse livro, eu não tinha lido nada sobre ele. Eu mal conhecia os contos, eu conhecia um ou outro, eu não conhecia os 10. E eu não sabia que Civilização era um conto sobre a Cidade às Serras, aquele romance do Eça de Queiroz. E eu fiquei muito surpresa, assim, conforme eu ia lendo, mas peraí, esse personagem da Cidade às Serras, mas peraí, isso aconteceu na Cidade às Serras. E aí, depois de ter lido o livro, eu fui pesquisar no Google e eu descobri que realmente Civilização foi tipo o princípio do desenvolvimento da história de A Cidade às Serras. Então, para quem já leu A Cidade às Serras, é legal conhecer o princípio, o nascimento do personagem, da história. E então a história gira em torno do Jacinto, que mora na civilização, né? Não gosto muito dessa palavra, porque o que a gente pode considerar civilizado ou não? Mas essa brinca, né? Tudo tem um tom irônico. E o Jacinto que vive na civilização rodeado de parafernálias e ele não consegue se imaginar vivendo sem aquelas parafernálias. E ao mesmo tempo ele é rodeado pela mais alta literatura universal e ele conhece tudo, sabe tudo, tem muito dinheiro e mesmo assim não é feliz. Conclusão, ele resolve deixar a cidade um pouco de lado e ir para bem distante, mas o fato dele ir para bem distante não significa que ele vá sem as parafernálias dele. Ele não conseguiria viver sem os objetos, os eletrodomésticos, enfim, as parafernálias que estavam sendo inventadas no início do século passado. E isso, assim como quem já leu A Cidade às Serras, é uma crítica do Eça de Queiroz o tempo todo sobre essa sociedade de bens de consumo excessivo. Não é que seja ruim ter essas parafernálias que facilitam a vida. O ruim é a pessoa se ver escrava dessas parafernálias e simplesmente não saber viver sem elas. Porque o Jacinto ele podia ter tudo, mas ele não era feliz. E quando ele resolve viajar para as serras e se afasta da sociedade, ele descobre... Oi, Juba! Quer participar? E quando ele resolve se afastar da sociedade, ele descobre felicidade na simplicidade da vida. Então é uma crítica nítida à sociedade de bens de consumo excessivo. E eu tenho... Tá aqui, ó. A Cidade às Serras. Eu adoro esse livro, porque quem conhece Eça de Queiroz sabe que ele não é... Saúde, Juba, é o meu cachorro. Ele não é um escritor que faz finais felizes. Esse livro aqui é o que tem um final mais aceitável e mais satisfatório de todos os que eu já li. Porque, pelo amor de Deus, eu adoro O Crime do Padre Amaro, eu adoro Os Maias, mas que final sufocante. Ele pega o coração do leitor e estraçalha assim, e na Cidade às Serras a gente não vê muito isso. Então ele foge um pouquinho do estilo tradicional dele. Esse cachorro é ótimo. E o terceiro conto que mais me chamou a atenção foi A Aya. E que título mais atual, não é mesmo? Nós temos o conto da Aya sendo reeditado pela Roku, e nós temos também a plataforma Hulu, que lançou a primeira temporada da série televisiva A Aya. E o Eça de Queiroz, no século retrasado, também tinha um conto da Aya. E é um conto tão bonito e tão diferente dos outros. Aliás, os 10 contos são muito diversos, não tem nada entre si. No enredo não tem nada entre si, mas dá pra ver as pitadas de realismo que o Eça coloca em cada conto, realmente. E a Aya é o mais diferentão, assim, de todos eles, porque começa com um rei
que morre durante uma guerra. E aí nós já não temos mais uma sociedade portuguesa do início do século XX, nós já vamos lá para as terras medievais. Um rei que morre durante a guerra e deixa sua rainha viúva com o seu filho recém-nascido. E o rei tem um irmão interesseiro e sombrio que quer o trono a todo custo. E como é que ele pode conquistar o trono se o rei tem um herdeiro? Matando o herdeiro, obviamente. E como nenhuma rainha cria seu próprio filho, obviamente ela tem uma aia que amamenta e que cuida da criança. E a aia tá lá na ala das servas, colocando o neném para dormir no berço real. E ao lado do berço real tem o bercinho do filho da aia, porque a própria aia também era mãe. E ela ouve passos, muitos passos, correndo, como se estivessem correndo. E ela pensa rapidamente, porque apesar de ser uma mulher muito humilde, ela também era muito inteligente. Ela pensa rapidamente e troca os bebês de berço. Bota o futuro rei no bercinho humilde e bota o filho dela no berço real. E aí, nisso que esses passos se aproximam cada vez mais e o homem abre a porta, ele mata o bebê que está no berço real, crendo que tinha matado o herdeiro do rei e pronto para pedir o trono para ele, né? Só que no dia, ao amanhecer, a rainha descobre que a aia inverteu os bebês e que, na verdade, o futuro rei está salvo. E, em gratidão, ela leva essa aia até a sala do tesouro e diz que ela pode escolher qualquer joia que ela quiser, que lhe agradar. E a aia escolhe um artefato, que eu não vou dizer qual é, que chama a sua atenção não pelo ornamento da pedraria e tal, mas com um objetivo que ela já tinha em mente. Então ela escolhe esse artefato e diz para a rainha: minha rainha, eu consegui salvar o futuro rei, agora eu preciso ir amamentar meu filho. E se o filho dela está no céu, nós já podemos imaginar o que acontece com essa aia, não é mesmo? E é muito triste, mas é tão profundo, eu gostei muito desse conto. Aliás, eu gostei muito dessa coletânea, só pela civilização de ter descoberto o Princípiozinho da Cidade das Serras, que é um dos meus livros favoritos, já valeu super a pena, e ainda mais por ter descoberto outros contos que eu nunca tinha ouvido falar e que me agradaram bastante. Então, essa foi a resenha de hoje. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo. Lá no blog vão ter fotos detalhadas do livro e mais características que eu vou deixar pra vocês. Vou botar o foco bem de pertinho, então não esqueçam de visitar lá a página. E por falar em aia, não esqueçam que no dia 27 de julho, a partir das 18h30, nós teremos clube de leitura sobre O Conto da Aia. E vai ser na Livraria Leonardo da Vinci, no centro do Rio de Janeiro. Vai ter debate sobre o livro, opiniões sobre a série televisiva e sorteio, então vocês não podem perder. Eu não estarei presente porque eu vou estar fazendo a cobertura da Flip, a festa literária de Paraty, mas a Rebeca estará lá fazendo as honras. Então ela espera por vocês com muitas novidades a partir desse mês. Se vocês gostaram dessa resenha, não esqueçam de clicar no gostei, deixe seu comentário, se não for inscrito, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!